Jesus abriu-lhes a inteligência. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Nós estamos nesta caminhada pós-pascal, o terceiro fim de semana. Estamos testemunhando juntamente com os discípulos o Cristo ressuscitado. Hoje é mais um momento que Jesus se manifesta aos discípulos, com a saudação que sempre realiza: a paz esteja convosco. A presença do ressuscitado, a presença de Jesus na nossa vida, traz a paz. Ele, como já for anunciado pelas profecias, é o príncipe da paz. Sempre que nós o procuramos, sempre que o buscamos, a paz vai tomando conta do nosso coração. Eu tenho certeza que vocês já fizeram essa experiência. Às vezes o coração perturbado, angustiado, apertado, tantas preocupações, tantos medos, e de repente você para, coloca-se na presença de Deus, invoca o nome dEle, coloca-se em oração diante de um crucifixo, ou ainda melhor, diante do sacrário. Quem não fez ainda ou não faz essa experiência, gente, convido a fazer. De quando puder, e a nossa catedral é tão maravilhosa, aberta o dia todo, estiver passando por aí, fala, eu vou entrar lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, vou me colocar em oração. Façam a experiência, como que o nosso coração vai se aquietando, como que os nossos medos vão sendo dissipados, como que a angústia começa a ser substituída por uma consolação. É a presença de Jesus. E o Senhor ressuscitado se manifesta aos discípulos que estavam reunidos desta vez, todos os 11. E eles recebem os assim chamados discípulos de Emaús, quando o texto inicia falando: os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Estes 2 que contaram são aqueles 2 discípulos que, após a morte e o sepultamento de Jesus, estão indo embora, estão abandonando tudo. Jesus havia pedido para os discípulos que eles não saíssem de Jerusalém. Esses 2 estão indo para Emaús. Estão tristes, porque vivem a morte do Senhor. Mas a experiência de Jesus que caminha com eles, a experiência de Jesus que vai conversando com eles, que vai ajudando-os a compreender os fatos da vida e as Escrituras, faz com que eles consigam compreender que Jesus não estava morto. Aliás, muito mais que isso. E às vezes também o nosso entendimento, a nossa inteligência precisa ser aberta. Porque às vezes nós somos tardos, nós somos lentos em compreender a palavra de Deus. Jesus fez uma promessa que estaria sempre conosco. E Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús, mas eles não percebem a presença do Senhor. Muitas vezes nós achamos também que talvez Deus tenha nos abandonado. Aquela pergunta, onde está Deus? Que o Papa Bento XVI retoma essa pergunta de um filósofo chamado Nietzsche. Diante de alguns sofrimentos,
Nietzsche lança essa pergunta: onde Deus está? E o Papa Bento se dedica a responder. Deus Caritas Est, nesse documento. Deus está sempre do nosso lado. Por mais que você possa não vê-lo, ou por mais que possa não compreender essa verdade, mas Deus está sempre do nosso lado. E quando os discípulos percebem que aquele forasteiro que caminha com eles, quando aquele forasteiro parte o pão, é a alusão à Eucaristia. Ele é o pão da vida. Então eles deixam tudo e voltam correndo. E eis que adentramos no texto de hoje. Voltam correndo e contam tudo o que tinha acontecido pelo caminho e como que eles tinham reconhecido o Senhor ao partir do pão e como que o coração deles ardia, queimava, enquanto Jesus ia lhes explicando as Escrituras. Hoje Jesus diz ao grupo: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco, mas eles não tinham compreendido. E pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem compreendido a palavra de Deus? A força da palavra de Deus em tua vida? Jesus ressuscitado revela aos discípulos o sentido mais profundo das Escrituras. Ele diz: era preciso que tudo isso que aconteceu comigo se realizasse. Com certeza os discípulos não compreenderam por que ele teve que ser crucificado. Por que ele teve que passar pelo suplício da cruz e ter suas mãos, seus pés atravessados pelos pregos? Por que teve que ser sepultado? Com certeza tudo isso não cabia no raciocínio demasiado humano dos apóstolos. Jesus diz: era preciso que se cumprisse tudo aquilo que a Escritura diz. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Vocês vão contar, vocês vão manifestar tudo isso ao mundo. Então, compreender, meus queridos irmãos e irmãs, que a Escritura não só encontra em Jesus o seu cumprimento. Em Jesus a Escritura tem o seu cumprimento, era preciso que tudo se cumprisse. Mas também tem em Jesus o seu autêntico intérprete. É Jesus que nos ajuda a compreender a palavra. Sem os ensinamentos de Jesus, não compreendemos de fato as coisas de Deus. Por isso o nosso olhar tem que estar dirigido para o ressuscitado. E na medida que vamos compreendendo a palavra de Deus, compreendendo este anúncio que Jesus realizou, nós vamos sendo despertados para a fé. Vejam a dificuldade que esses homens estavam tendo para acreditar. Às vezes a gente pode ter uma visão romântica, achar que para eles foi fácil, difícil é para nós, né? Para eles foi mamão com açúcar, né? Não. Eles viveram os dramas, as dificuldades também. O texto é claro em dizer que eles estavam preocupados, estavam com o coração cheio de dúvidas. Repita a leitura do texto. Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração?
E aí Jesus mostra para eles, as chagas, as feridas, pede de comer para mostrar que de fato ali estava alguém materialmente presente, fisicamente presente, que o corpo, aquele que ali estava, é de fato aquele que estava na sepultura. Nós temos que fazer este caminho também, queridos irmãos e irmãs, o caminho da fé, o caminho do discipulado. E nesse caminho tem dúvidas, sim. Nesse caminho, e eu falava já domingo passado isso, nesse caminho tem dúvidas. Neste caminho tem muitas preocupações, tem muitos medos. Mas neste caminho devemos chegar também com os apóstolos nesta conclusão: neste caminho tem Deus, neste caminho tem Jesus, e por isso tudo superaremos nele, por isso tudo venceremos nele, que tudo superou e que tudo venceu. Por isso as liturgias nesses dias pós-pascais, os cantos alegres e parabéns bem cantados, né? Olha essa toalha, gente, essa for coisa mais linda, né? Tudo para expressar a alegria, tudo para nos ajudar a viver essa experiência de que quando Deus está presente na vida da gente, tudo tem um novo sentido, tudo passa a ter um significado, e onde a gente não consegue compreender, pelo menos a gente consegue aceitar, e Deus consola. Hoje Jesus aquieta o coração dos discípulos. Hoje Jesus enche o coração dos discípulos com a paz que dele provém. Aproveitemos também nós e deixemos que o Senhor aquiete o nosso coração naquilo que o perturba. Deixemos que também a nossa inteligência, né, Deus abra. Qual que é a tua dificuldade na tua fé? Se você não tiver, melhor, tá? Eu não posso dizer o mesmo, às vezes eu tenho também minhas dificuldades. Crer é um desafio, gente. Foi para os apóstolos, mas crer em Jesus verdadeiramente, não é aquela fé meio bobinha, ou aquela fé assim que não me compromete em nada. Aí eu acredito, mas quando chega a hora de você dar o testemunho, aí pula fora. Não, crer verdadeiramente, ao ponto de ser, se necessitado for, se preciso for, sofrer as consequências dessa fé. Então que o Senhor hoje seja a nossa prece de todos nós, da mesma forma que Ele instruiu, que Ele aquietou, que Ele acalentou o coração dos discípulos, também a nós. E da mesma forma que Ele abriu a inteligência dos discípulos, também abra a nossa. E isso que possa ser dúvida em teu coração, seja hoje dissipada com a palavra que Jesus nos trouxe.